Senador Roberto Requião é do PMDB do Paraná. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. O meu pronunciamento hoje será mais curto, senador. Eu hoje faço um comentário, aliás, por sugestão de um irmão meu, o Wallace, sobre o juiz iníquo e o abuso do poder. E esse comentário é oportuno porque ontem o Supremo Tribunal Federal precarizou, diminuiu, liquidou o tal foro privilegiado de parlamentares. Eu sou extremamente tranquilo para falar nisso, porque há muitos anos eu afirmo que um agente público eleito, principalmente o eleito, não devia ter foro privilegiado para nada, não devia ter nem sigilo fiscal. Lida com o recurso público, é representante da população e a sua vida econômica devia estar absolutamente aberta para a fiscalização dos seus eleitores. Sempre fui contra essa história de foro privilegiado. Mas o foro privilegiado no Brasil atinge mais de 50 mil agentes públicos, inclusive juízes e promotores. E o Supremo Tribunal ontem abriu uma brecha para o fim do foro privilegiado, eu aplaudo a medida, apenas para parlamentares, preservando a eles mesmos, aos juízes, aos promotores e aos mais de 50 mil agentes públicos no Brasil. Então, eu tenho aqui um texto preparado a respeito disso e passo a apresentá-lo a vocês. E o título é O Juiz Iníquo e o Abuso do Poder. A figura do juiz iníquo é bíblica, senador. Logo, o tema que eu abordo hoje não se externa em qualquer preconceito em relação ao judiciário. Trata-se apenas da constatação de que os poderes exercidos pelos homens, que são falíveis, resultam, muitas vezes, em injustiças. Isso desde tempos imemoriais, desde tempos bíblicos, senadora Ana Amélia. Na verdade, são 3 os principais eventos bíblicos que retratam a injustiça dos homens. Primeiro que eu abordo, Pôncio Pilatos, governador romano de Jerusalém, portanto, autoridade do poder executivo, na condição de juiz. Lava as mãos e entrega Jesus inocente à cruz. Segundo item bíblico também, o episódio da criação do reino do povo hebreu e a escolha de seu primeiro monarca, Saul. Em oposição à instalação do reino, a autoridade religiosa do profeta denuncia as injustiças que haveriam de sobrevir ao povo com a cobrança de impostos para manter os cavalos e carros de guerra de Saul e o envio dos filhos do povo para as guerras em busca de poder e riqueza para o monarca. Finalmente temos o caso da viúva, que apela para o juiz iníquo que a ninguém temia. A impiedade desse juiz estava na ausência do temor a Deus. São 3 fatos bíblicos. Como se vê, a iniquidade humana e o abuso de poder são tão antigos quanto a história da humanidade. Da mesma forma, tão antiga é a busca pela justiça. O poder é exercido por homens, e os homens são falíveis. E o aperfeiçoamento das leis nada mais é do que a busca continuada da justiça. A sociedade, todas as sociedades, estão sujeitas a algum tipo de lei regida por algum tipo de valor limite. Na Constituição brasileira, lemos que todo o poder emana do povo, mas o povo, coletiva e individualmente, está submetido às leis. Isso é claro. E a autoridade é exercida por membros do povo. Se o poder emana do povo e o povo é a autoridade máxima,
fonte do poder, a autoridade máxima, que é o povo, está submetida à lei. Nada mais claro. Assim sendo, qualquer autoridade que exerce algum poder em nome do povo deve também estar submetida a alguma lei, a algum escopo de valores limites. Ora, se o povo pode cometer excessos, as autoridades no exercício do poder também podem cometer excessos. A esses excessos nós chamamos abuso de poder. Não parece difícil compreender que esses abusos devem estar submetidos ao controle da lei e do povo, em nome da justiça e da equidade. Ou seja, qualquer autoridade deve estar limitada pela lei que lhe controla os abusos. Evidente que isso vale para parlamentares, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores e autoridades da República, até o presidente da República. Seja autoridade judicial, executiva ou legislativa, todos devem estar submetidos às normas e balizamentos da lei. Daí, senadora Amélia, é fácil entender a minha rebeldia com aquela história da hermenêutica livre, em que um juiz pode ler a lei à luz da sua convicção ideológica e interpretá-la apesar dos seus limites, não se submetendo a nenhuma censura. Essa legislação de controle de autoridade é o que podemos chamar de lei limitante do abuso do poder exercido, a qual devem ser submetidos todos os homens, independente da posição que ocupem e, fundamentalmente, os agentes públicos. Afinal, todos os homens exercem algum tipo de autoridade e todos os homens cometem algum abuso no exercício dessa autoridade. Daí porque eu fico perplexo de ver o Supremo Tribunal Federal decidir que os parlamentares devem, e concordo com isso, se submeter à lei, que essa história de foro privilegiado na legislação brasileira está encobertando muitos abusos de autoridade, encobrindo roubos que não conseguem ser desvendados e condenações que nunca ocorrem. Mas se eximam do mesmo juízo. Eles estão acima da lei, juízes, promotores, fiscais, mais de 50 mil, e criminalizam a política brasileira, estabelecendo dessa forma uma espécie de ditadura do Poder Judiciário. Louvo o fim do foro privilegiado, mas espero que esse Congresso explicite, por lei, que isto vale para todos os agentes públicos, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Era, como disse ao nosso presidente em exercício do comando da mesa, um pronunciamento curto, mas nem por isso acredito menos oportuno. Muito obrigado. Senador Requião, eu só queria manifestar a última frase de Vossa Excelência, louvando a aprovação. Ainda depende hoje do voto do ministro Gilmar Mendes, porque o julgamento não encerrou ontem no Supremo sobre a questão exatamente do foro privilegiado. E Vossa Excelência, eu não diria radicaliza, mas vai a fundo, primeiro de uma análise, fazendo a simbologia histórica, né, do Pilatos que lavou as mãos. Não é isso que nós queremos do Judiciário, né, que lave as mãos e deixe passar. Não queremos de nenhum agente público também que tenha esse grau de omissão. Mais de 50 mil no Brasil. E de omissão, exatamente. Então, é preciso tratar essas questões com esse equilíbrio de tratar as coisas como elas são. A lei é igual para todos. Nós estamos vendo agora, mesmo nos Estados Unidos, o Donald Trump vai às barras da justiça, vai ter que prestar depoimento, como foi assim com Bill Clinton, antecessor, na democracia mais consolidada do mundo. Então, nós não podemos temer, porque a lei é igual para todos. E essa forma de ver a questão de abrir inteiramente a questão do foro privilegiado, por uma questão até de igualdade. Quer dizer, nós somos vigiados, nós somos, e o foro para nós também está limitado. Mas, como disse Vossa Excelência, é preciso ampliar
o limite desse privilégio, ou dessa garantia, ou dessa prerrogativa, ao ponto de que a sociedade se sinta devidamente acolhida. E as instituições, cada uma exerça rigorosamente o seu papel. Não pode a hermenêutica, como Vossa Excelência diz, que é um termo jurídico para falar que é a interpretação que, às vezes, subjetivamente, um juiz ou um magistrado ou um promotor de justiça possa dar. Mas aí você estaria exatamente atingindo a prerrogativa dele, a prerrogativa da função dele, que é exatamente essa, interpretar a Constituição. Foi um debate amplo, que Vossa Excelência teve um ativismo muito grande na CCJ, quando debatemos a questão do abuso de autoridade. Então, quero cumprimentá-lo exatamente pela abordagem, trazendo o tema que é candente, e a sociedade está toda muito mobilizada com isso. E o número que Vossa Excelência traz é muito significativo, entre os agentes políticos que estão beneficiados, entre aspas, pelo foro privilegiado, e os demais agentes públicos, que o número é muito maior. Então, precisamos tratar com igualdade no mesmo sistema. Então, cumprimento, senador Requião. Senador Requião, inclusive, o central do seu pronunciamento, embora pequeno, mas de alta qualidade, porque ela introduz esse debate na questão da democracia, né? Nós entendemos que o seu pronunciamento e os limites de poderes, ela põe exatamente em xeque qualquer visão de autoritarismo, de ditaduras, né? E, portanto, é fundamental que a gente introduza esse debate também no processo do resgate da democracia que nós estamos construindo no nosso país. É como eu vejo. Essa decisão, que será consolidada hoje do Supremo, é um abuso de poder. É claro que nós todos ficamos satisfeitos com o fim do foro privilegiado, mas é um abuso na medida em que eles mantêm a sua incolumidade, a sua inatacabilidade. E, senadora Ana Amélia, o meu pronunciamento é radical. Radical vem de raiz, de radice, é aí a origem das coisas. Então, se estamos tentando aperfeiçoar a democracia, não é possível que se quebre o foro privilegiado dos parlamentares ao mesmo tempo que se mantém dos juízes, dos promotores e de todos os agentes públicos. Então, o que temos? É uma espécie da ditadura, mas aqui no parlamento estamos representantes do povo, que são eleitos de 4 em 4 anos, eleitos ou rejeitados pelo voto popular. Agora, se dá essa impunidade absoluta a quem leu algumas apostilas e fez um concurso público, empolgado, fascinado pelo salário da carreira, não é bem assim. Nós estamos vivendo um erro. Foro privilegiado tem que ser banido da legislação brasileira para juízes, promotores e todos os agentes públicos. Senão isso passa a ser uma chalaça e não uma medida séria. Parabéns, senador. Dando continuidade aos nossos oradores,